Olá, eu estou aqui hoje para falar sobre o idadismo, que é o preconceito e a discriminação baseados em idade. Pode se referir a qualquer faixa de idade, criança, adolescente, mas, via de regra, quando a gente encontra a palavra idadismo, ela está se referindo à pessoa mais velha. Aparece quando alguém usa a idade como um critério para tomar uma decisão, para fazer um julgamento, para justificar um comportamento, sem conferir se isto tem a ver com a realidade, se é uma verdade, se está baseada num fato. A gente faz suposições sobre as habilidades, as competências das pessoas mais velhas, pode ser físicas, emocionais, laborais, sociais, cognitivas, e não necessariamente isto tem um respaldo na realidade. Idadismo, ageísmo, etarismo são sinônimos. Eu, pessoalmente, fiz a escolha de falar idadismo, e eu explico por quê. Deriva de idade, que é uma palavra do português, da minha língua materna. Ageísmo é um anglicismo, deriva de age, que vem do inglês, né? Idade em inglês. Etarismo, eu acho que é um conceito um pouco mais sofisticado, talvez seja um pouco mais complicado entender faixa etária do que a idade cronológica. Eu sempre prefiro ir pelo mais simples, desde que o conteúdo do conceito seja o mesmo. Então, é por isso que eu estou falando idadismo, mas é uma escolha pessoal. Eu já encontrei idosismo, que até seria um termo melhor, porque ele se refere só à pessoa idosa e não à pessoa de qualquer idade. Mas, por alguma razão inexplicável, esse termo não pegou entre nós. Agora, cuidado com uma palavra, gerontofobia. Ela não é sinônimo de idadismo. Ela se refere a uma fobia. Fobia é outra categoria de fenômeno, é um distúrbio psiquiátrico. Tem 3 preconceitos que são muito pesados, são os mais pesados, os mais frequentes na nossa cultura ocidental: o racismo, o sexismo e o idadismo. Com uma peculiaridade: só o idadismo pode atingir todas as pessoas, desde que ela esteja viva ainda, que ela viva anos suficientes para ficar velha. Com o racismo e com o sexismo já não é bem assim. Então, o idadismo é considerado o mais universal dos preconceitos. Acho que para a gente entender bem o conceito, é válido querer saber um pouco da história. Então, eu queria contar aqui um pouco como é que esse conceito surgiu, quando ele foi identificado. Não é quando surgiu, porque acho que ele sempre existiu, mas ele nunca tinha sido identificado, até 1969. A primeira pessoa a perceber a presença do idadismo entre nós foi um médico norte-americano, ele era geriatra e psiquiatra, chamado Robert Neal Butler. Ele nasceu em 1927, né, ali no período entre guerras, e morreu já no século XXI. Ele morreu em 2010, tinha 82 anos. E ele foi muito importante. Ele, em 1982, ele criou o primeiro departamento de geriatria numa escola de medicina, escola Mount Sinai, em Nova York. E isso teve uma repercussão nacional. Ele foi também o primeiro diretor do Instituto Nacional do Envelhecimento, que é um órgão do Departamento de Saúde norte-americano, que foi criado para atender às necessidades, às demandas das pessoas mais velhas. E também grande repercussão. O Robert Butler publicou muita literatura científica e participou de várias pesquisas sobre o envelhecimento saudável e sobre
demências, especialmente o Alzheimer. Um ano antes de morrer, aliás, em 2009, ele participou de um vídeo onde se ressaltava a importância da arte para os portadores de Parkinson. Nós, hoje, aqui em São Paulo, no Brasil, sabemos muito bem disso através da Associação Brasil Parkinson, que tem uma frutífera, uma maravilhosa oficina de arte, a Oficina de Artes Adelaide Araújo. Voltando ao Robert Butler e voltando ao idosismo. Em 1969, ele trabalhava numa universidade em Washington e ele observou um episódio e depois publicou um artigo a respeito, percebendo e denunciando que o preconceito contra o velho era muito forte na sociedade norte-americana da época, embora fosse dissimulado e passasse ignorado. Ninguém percebia. Foi a primeira vez que um estudioso, que um acadêmico tratou desse preconceito. E a história foi a seguinte: perto de Washington existia um bairro chamado Chevy Chase, habitado por cidadãos, em sua grande maioria de classe média, em sua grande maioria brancos. E aí surgiu um plano de construir, bem juntinho do bairro deles, um prédio de apartamentos muito alto, público, que seria habitado por velhos. Um prédio público habitado por velhos que não pagassem para morar lá, pobres. E velhos pobres, em sua grande maioria, dá para imaginar que seriam pretos. Os habitantes de Chevy Chase se reuniram, enfurecidos, cheios de emoção, muito vibrantes, e eles se insurgiram contra a construção desse prédio. Eles não queriam vizinhos pobres e pretos, e muito menos eles queriam vizinhos velhos perto deles. O Robert Butler pôde depois analisar essas falas carregadas de emoção, e aí ele identificou o preconceito contra as pessoas mais velhas e batizou de ageísmo. Esse artigo de 1969 é muito interessante e muito atual. Eu recomendo muito a leitura dele integral. Eu vou ler uma frase desse artigo. Diz Robert Butler: o ageísmo reflete um desconforto profundamente enraizado por parte do jovem e da pessoa de meia idade, uma repulsa à pessoa velha e uma aversão por ficar velho, por doença, por incapacidade e medo de não ter poder, de inutilidade e da morte. Parece que foi escrito hoje, né? Eu encerro o episódio histórico aqui, mas para os curiosos eu conto: o prédio não foi construído, não saiu do papel. Acho que outra coisa boa para a gente entender melhor o ageísmo é fazer uma distinção entre três conceitos: estereótipo, preconceito e discriminação. Os três estão muito relacionados, um está imbricado com o outro e são facilmente confundíveis. Mas, vamos lá. Estereótipo é um pensamento distorcido e simplificado sobre a realidade. É uma crença falsa a respeito de um fato. No nosso caso, é uma crença que supõe que uma pessoa, por ser mais velha, tem determinadas características. O estereótipo sobre velhos diz respeito ao que eu sei sobre um velho, ou melhor, ao que eu acredito que eu sei sobre um velho, porque ele não necessariamente tem um respaldo na realidade. É uma crença. É interessante que o estereótipo nem sempre desvaloriza, deprecia o objeto dele. Às vezes, ele enaltece,
mas continua sendo uma crença falsa. Quando a gente diz que todo velho, só por ser velho, é muito bondoso e é incrivelmente sábio. São qualidades, mas é um estereótipo. Não tem respaldo nos fatos. O preconceito parte de um estereótipo, parte de uma crença falsa e acrescenta valores e sentimentos. Ele julga. O preconceito tem um julgamento. Por exemplo, eu acredito que velhos são pessoas mentalmente incapazes. E eu desvalorizo uma pessoa mentalmente incapaz, portanto, eu desvalorizo um velho. É por preconceito que eu assumo que na sociedade não há lugar para o velho, que ele é um estorvo, que a melhor coisa que um velho pode fazer para colaborar é se fazer de invisível. Sob a orientação do meu estereótipo e do meu preconceito, eu ajo, eu parto para a ação. Tendo a idade como um critério, eu me comporto. Eu falo ou eu silencio. Eu escolho ou eu decido. Eu classifico, eu aproximo ou afasto. Isso é discriminação. Eu não quero dizer que todas as pessoas têm ciência dos seus preconceitos, e muito menos que as pessoas se comportem deliberadamente querendo prejudicar as pessoas mais velhas. A gente apenas se formou dentro de uma cultura, dentro de uma sociedade que nos educou, que nos incutiu valores, sem a gente perceber que esses valores vieram de fora e agora fazem parte do nosso ideário. Por razões históricas, econômicas, sociológicas, religiosas, sei lá. E a depreciação do velho muito provavelmente está incutida nessa educação. Então, a gente, depois que cresce, a gente não identifica que é um preconceito. A gente não identifica que é algo que foi imposto a nós. E a gente talvez não teve energia, ou necessidade, ou motivação, uma razão por quê, ou uma oportunidade para contestar esses estereótipos, esses preconceitos, para a gente não se comportar de maneira discriminatória. Ou seja, o idadismo pode estar oculto no inconsciente, e até no inconsciente do próprio velho, que também faz parte dessa cultura. É preciso um esforço deliberado e intencional para trazer à consciência o idadismo, para reconhecer que velhice não significa doença, feiura, solidão, tristeza, nem significa incapacidade de aprender, depressão, fanatismo religioso, fragilidade emocional, improdutividade, inflexibilidade e por aí afora. Nenhuma dessas características define a velhice. Falando em características da velhice, eu quero levantar mais um ponto. Nós temos visto com frequência nas mídias, nas propagandas, até em filmes, a figura de pessoas mais velhas que se apresentam como saudáveis, plenas, verdadeiros exemplos. E essas pessoas andam de motocicleta, surfam, pulam de paraquedas, cobrem o corpo de tatuagem, dançam tango, são sexualmente ativas, por aí afora. Ora, o tempo da velhice pode incluir essas características, esses comportamentos e outras mais, mas não precisa. Essas pessoas nos são apresentadas não como
um modelo do que todo mundo tem que fazer, todo mundo tem que fazer igual. Não é isso. Elas não são apresentadas como o que se pode fazer, mesmo sendo velha. O que não quer dizer que um velho, para ser saudável e pleno, precise fazer isso e aquilo. Poder é diferente de precisar. No poder, há liberdade de escolha, há respeito pelas capacidades e pelos gostos pessoais, há respeito pela história de vida de cada um. Já no precisar, não tem liberdade. A fase dos últimos anos de vida, acho eu, acredito piamente, que é a fase onde a gente pode melhor exercer a liberdade da gente. Podemos, não precisamos. Essa ideia do poder e do precisar leva ao conceito da heterogeneidade. Para não cairmos na prática do idadismo, é preciso que a gente não ignore que quanto mais avançada a idade de um grupo, maior a diferença entre os seus membros. Assim, a gente pega duas crianças de 8 anos de idade, a gente sabe que elas são muito diferentes. Elas podem ser irmãs gêmeas, elas são diferentes. Mas, calcule, se elas tiverem 80 anos, as diferenças vão ser muito maiores. Esse conceito da heterogeneidade é muito difícil de incorporar na prática, de trazer para a realidade. Esse conceito é uma encrenca. Então, muita gente, muitas vezes, ele é ignorado, mas não devia. É um desafio. Eu sei que eu já dei alguns exemplos, mas eu vou dar mais exemplos, porque eu acho que são exemplos que esclarecem os conceitos. Muitas vezes a gente se envolve em situações culturalmente aceitas, quem sabe até valorizadas, em que o idadismo passa despercebido, só que as consequências são lamentáveis e não deixam de ocorrer. Uma manifestação frequente do idadismo velado é o tratamento que infantiliza o velho. Quando se trata a pessoa mais velha por que fofinho, que gracinha, vovozinho, velhinho, ou quando se diz, você é tão complicado, deixa que eu faço, eu não quero que você se preocupe. Isso aqui é pesado demais, deixa que eu faço para você, não quero que você se canse. O que está por trás dessa expressão pode ser carinho autêntico, mas também está por trás dessa expressão a crença de que a pessoa mais velha é debilitada, é frágil, é idiotizada, é incapaz de agir e de decidir, quando ela pode ser só mais lenta, talvez até mais prudente. E vem junto a crença da superioridade da pessoa mais nova. Outras vezes, a pessoa mais velha é induzida a sentir vergonha ou medo de características que são naturais, universais e inevitáveis, porque elas são próprias do envelhecimento. Por exemplo, quem me diz, você é corajosa, você assume a sua idade. Está me dizendo o quê? Está me dizendo que está na idade em que eu estou é muito ruim, de coragem para isso. Ou quem me diz, você está tão bem, ninguém diria que você tem a idade que você tem. Significa que as pessoas da minha idade não devem estar bem, elas devem estar decrépitas, acabadas, murchas, quem sabe doentes. Mais uma frase pretensamente elogiosa. Fulana já tem
tantos anos, X anos, e quem diria, né? Ela ainda tem um corpão. Quer dizer, que um corpo feminino só pode ser bonito e sensual dentro de um limite de idade, né? Ah, essa aqui também é frequente. Não deixe o cabelo branco aparecer. Tinja. Ninguém precisa saber que o seu cabelo é branco, indicando que eu devo fazer um esforço para enganar os outros e até a mim mesma sobre o que é normal para a minha própria idade, por extensão, sobre a minha própria identidade. É uma escolha minha. Lembra do poder e do precisar? Eu não preciso tingir o meu cabelo. Eu posso deixar o meu cabelo branco ou não. Eu ponho na balança o custo-benefício, inclusive da minha saúde, e tomo a decisão. A minha, né, vocês já viram qual é, né? Branco. A gente pode lembrar ainda de outras situações, sabe? Piadas, ironias, que diminuem a pessoa mais velha. Só que elas vêm disfarçadas de um humor inteligente, irônico. Chamar alguém de velho, mesmo com uma roupagem de afeto ou de humor, só que, na verdade, com um tom pejorativo. A rejeição à companhia da pessoa mais velha, o evitamento de tocar um corpo velho. Outra situação é ignorar ou ironizar a vontade da pessoa mais velha. Recusar-se a debater com a pessoa mais velha temas do interesse dela, como, por exemplo, finitude, declaração antecipada de vontade. Mais uma situação? Relacionar velhice com doença. Sugerir que a pessoa mais velha deve se conformar com limitações físicas e distúrbios, ao invés de ir em busca ativamente de compensações, talvez até de cura, mesmo que isso dê trabalho, mesmo que isso dê despesa. A ideia de falar sobre idadismo, talvez de chamar atenção para o conceito de idadismo, eu acho que eu vou encerrar aqui. Mas eu não queria que esse vídeo se encerrasse aqui. Eu queria que na sua cabeça você continuasse com ele, se você chegou até o fim, pensando como é que você pode agora, que você sabe tudo sobre idadismo, batalhar na prática, no seu dia a dia, para combater o idadismo. Essa é a próxima provocação, está em suas mãos agora. Eu sou Maria Célia de Abreu, sou psicóloga, me interesso por estudar o envelhecimento e eu sou a fundadora do IDEAC.